Amém, queridos? Graça e paz. Vamos dar continuidade à nossa série acerca do Evangelho segundo escreveu João. Essa é a 16ª parte da série. E estamos concluindo a porção de João capítulo 2, versos 13 a 22. Quem está acompanhando está entendendo, né, o que nós estamos meditando. Foram 2 ângulos de revelação que o Espírito me deu acerca desse ato profético de Jesus com relação aos cambistas no templo. E nós sabemos que Jesus se referiu, quando ele falou para os fariseus: destruam este templo que em 3 dias eu vou restaurá-lo, reconstruir. Só que Jesus se referia acerca do seu corpo, que foi destruído na cruz, foi moído, aleluia, graças a esse sacrifício nós estamos aqui, fomos sarados dos nossos pecados. Obviamente nós devemos perseverar até o fim para que possamos alcançar o objetivo final da nossa fé. Então, através do corpo de Jesus, ele levou os nossos pecados para que nele pudéssemos viver para a justiça, porque pelas suas chagas nós fomos sarados da natureza que nos atrelava a Satanás. Então Jesus ele foi destruído na cruz e no 3º dia o corpo dele foi reconstruído pelo Pai, pelo Espírito do Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E nós conectamos também acerca do nosso corpo santuário, né, falando acerca do corpo espiritual também, que é a igreja, e que Jesus, quando ele fez esse ato profético, ele fez antes de morrer, momentos antes de morrer, poucos dias antes da Páscoa. Ali ele estava sendo preparado para ser sacrificado. E também na ocasião da sua volta, do seu retorno, haverá uma limpa também na casa de Deus, porque, conforme meditamos em 1 Pedro 4,17, o juízo começa pela casa de Deus. E Jesus ele não falou aqui em João, mas ele falou em Mateus 21, em Marcos 11, em Lucas 19, de que aqueles pecadores, aqueles cambistas, eles foram chamados por Jesus de covil de salteadores, fazendo uma associação com os tempos de Jeremias, em que no capítulo 7, verso 11, eles foram chamados também de covil de salteadores. Eles estavam confiando no templo, numa adoração vã, num culto do lado de fora, mas eles não estavam praticando de fato a palavra de Deus, em especial os 10 mandamentos. E nós estamos meditando aqui que o profeta Jeremias foi levantado por Deus para poder fazer aquela limpa. Jesus, nessa inspiração, ele fez o mesmo e ele vai fazer isso conosco no tempo do fim. E isso vai acontecer na ocasião da segunda parte das últimas chuvas, do grande e maior avivamento que a igreja vai experimentar no mundo todo. E aí vai começar o juízo. Esse tempo que estamos vivendo é um tempo de preparação. O Espírito está falando por intermédio dos seus profetas. Muitos deles, seus pequeninos, pessoas que a gente jamais imaginava, está começando a ser levantado por Deus. E essa tecnologia, a internet, está sendo uma baita de uma ferramenta para que o povo de Deus possa se levantar. E quem der ouvidos vai receber dessa plenitude das últimas chuvas que estão muito próximos de acontecer. Conforme já meditamos em Apocalipse 11, que as 2 testemunhas, figura da igreja, judeus e gentios, vão receber um poder superabundante para profetizar por 3 anos e meio, 1260 dias, primeira metade da última semana. E quando começar essa profecia, vai ser ali que vai começar o juízo na casa, que vai começar pela casa de Deus e vai se estender aos ímpios. Nós lemos esse texto em Apocalipse 11, versos de 3 a 6. Agora, Jeremias capítulo 7, verso 11, estamos compreendendo o ambiente em que Jeremias estava vivendo. E que Jesus fez isso na porta do templo, mencionando esse texto de Jeremias. E nós estamos aqui pegando apenas um contexto para que possamos compreender o que de fato estava acontecendo com o povo na época de Jesus e que vai acontecer, que já está acontecendo e vai só piorando até o dia do juízo. Amém, meus irmãos? Então vamos dar continuidade a partir do verso 27 de Jeremias 7. Se os irmãos se você está assistindo o vídeo pela primeira vez aqui, eu recomendo que assistam pelo menos os últimos 5 vídeos, que é quando nós começamos a meditar nessa porção de João capítulo 2, versos 13 a 22. Amém, queridos? Então, verso 27 de Jeremias 7. Jeremias está falando profeticamente para nós, no tempo do fim,
Dir-lhes-ás, pois, todas estas palavras de repreensão. Entretanto, eles não te darão ouvidos. Isso nos lembra o que o apóstolo Paulo falou em 2 Timóteo, capítulo 4, versos 3 a 4. Porque virá o tempo, e o tempo é hoje, meus irmãos, e só vai piorando, em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão, coceira nos ouvidos, amontoarão para si mestres, conforme seus próprios desejos. É o que mais tem por aí, meus irmãos. Mestres que pregam a palavra de Deus de forma deturpada, e muitos, para poder justificarem a sua carnalidade, estão procurando esses mestres para satisfazerem as suas vontades e não estão dando ouvido, por exemplo, aquilo que nós estamos meditando. Se ofendem com aquilo que nós estamos meditando, porque não estão suportando a sã doutrina. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Tem tudo a ver, meus irmãos. Está tudo conectado. Aí Jesus continua com Jeremias. Chamá-los-ás, mas não te responderão. Então, meus irmãos, não se assustem, porque boa parte das pessoas não vão dar ouvidos para aquilo que nós estamos profetizando. Bem? Verso 28. Dir-lhes-ás da seguinte forma: diga isso, Jeremias. Esta é a nação que não atende à voz do Senhor, seu Deus, e não aceita a disciplina. Já pereceu. A verdade foi eliminada da sua boca. Então, meus irmãos, a boca fala do que o coração está cheio. Se o coração está cheio de mentiras, a boca vai falar isso. Então, conforme nós lemos aqui em 2 Timóteo 4, né, eu tenho uma desculpa para poder não dar ouvidos à verdade. Então, eu vou sempre falar aquilo que eu acho que está certo. E aí nós vamos transformar a palavra de Deus numa palavra totalmente deturpada, justamente para justificar a minha carnalidade. Principalmente com a mensagem dessa graça nos nossos dias, em boa parte das igrejas. Uma graça barata, uma graça que não exige de nós disciplina, obediência. Jesus fez tudo por mim, Ele me ama, amém, vai me dar vitória, eu sou mais que vencedor, sou próspero, e é isso, e vive uma vida de qualquer maneira. Por causa da busca pelo conforto, eu justifico, por exemplo, um divórcio. Eu quero ser feliz. Eu casei, mas só que meu cônjuge não está me satisfazendo, então vou me divorciar para tentar achar um outro ou uma outra para poder ser feliz. Então o número de divórcios só aumenta porque ninguém quer sofrer. Ninguém quer passar por tribulação na carne. Eu quero ser feliz. Então, meu irmão, vai ser feliz durante a sua vida aqui e triste pelo resto da eternidade, porque Deus não permite, por exemplo, o divórcio, a não ser a morte, claro, e por um dos cônjuges adulterar e mesmo assim sem se arrepender. Mas ninguém quer passar por tribulação na carne, só quer curtir a vida. E por querer curtir a vida, dando ouvido a essa teologia maligna da prosperidade, então muitos estão justificando seus desejos carnais e pegando a palavra de Deus. Não é bem assim. Não é bem assim. Jesus falou que quem se divorcia, a não ser por imoralidade sexual de uma outra parte, está cometendo adultério. Então, se eu me divorcio por qualquer outro motivo, tomo iniciativa por qualquer outro motivo, eu estarei cometendo adultério. É o que está escrito, ponto final. Quem tem ouvidos, ouça. Quem não quiser ouvir, infelizmente, vai sofrer as consequências. Verso 29 de Jeremias 7. Jeremias, corta os teus cabelos consagrados. Jeremias não. Corta os teus cabelos consagrados, ó Jerusalém, ó meu povo, ó igreja, conectando para os dias atuais. E ponte a prantear sobre os altos desnudos, porque já o Senhor rejeitou e desamparou a geração, objeto do seu furor. Porque os filhos de Judá fizeram o que era mal perante mim, diz o Senhor. Puseram os seus ídolos abomináveis na casa em que se chama pelo meu nome para a contaminarem. Tudo a ver com a porção que estamos meditando aqui. Fizeram da casa de meu pai um covil de salteadores, comércio. Era para ser casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões, de salteadores, coisas abomináveis. Amor ao dinheiro, prostituição e por aí vai.
Edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Inom, para queimarem a seus filhos e as suas filhas, o que nunca ordenei, nem me passou pela mente. Portanto, eis que virão dias, diz o Senhor, em que já não se chamará Tofete, nem vale do filho de Inom, mas o vale da matança. Em Apocalipse 19 também, meus irmãos, porque o juízo começa já na primeira metade da última semana, e ela vai se estender até a volta de Jesus. Em Apocalipse 19, nós seremos convidados a comer carne de reis, de governantes, daqueles que não se arrependeram dos seus pecados. E o sangue será tanto que chegará até o freio dos cavalos. E Jesus, quando ele voltar, a sua veste estará tingida de sangue, como para que possamos compreender que vai haver muita morte. Vale da matança, é o juízo de Deus, que começa na última semana de Daniel e vai se intensificando ainda mais até a volta dele. E ele vai julgar e vai condenar todos os que receberam a marca da besta para o lago de fogo. Então será o vale da matança. Os mortos serão enterrados em Tofete por não haver outro lugar. Os cadáveres estarão estendidos, meus irmãos, e vai haver uma limpa, né? A terra será restaurada, os corpos serão enterrados. Olha só o verso 33. Os cadáveres deste povo servirão de pasto às aves dos céus. Onde está o abutre, né? Enfim, eu estou esquecendo o texto, mas os irmãos entendem, né? Ali estão os cadáveres, ali estarão os abutres. Então os cadáveres deste povo servirão de pasto às aves dos céus e aos animais da terra, e ninguém haverá que os espante. Farei cessar nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém a voz de folguedo e de alegria. Meus irmãos, olha só, quantos e quantos ajuntamentos estão alegres, né, celebrando, né, estratégia de culto para alcançar jovens, né, aqueles cultos que parecem mais uma balada, né, uma discoteca, amém, de luzes e tal, mas palavra de Deus mesmo. Eu não, tenho certeza que a palavra de Deus é suficiente. Não precisamos dessas estratégias para alcançar ninguém. A palavra de Deus por si só, ela é suficiente. Mas o que está faltando é a palavra de Deus sendo ensinada para que o jovem seja atraído. Não por músicas, não por essas estratégias para alcançar a juventude, crianças, não. Mas a palavra de Deus simples é o suficiente para atrair o coração do jovem. Salmo 119. Com que purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. De todo o meu coração me entreguei a sua palavra, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então o que vai salvar essa juventude, esses adolescentes, essas crianças, é palavra de Deus e não estratégia. Porque quando acabarem as estratégias, quando vierem as tribulações, quando vierem os sofismas nas faculdades esquerdistas, aí eu quero ver se eles vão resistir. Se não houver ensino da palavra, meus irmãos, em casa, ensinar a criança no caminho que deve andar. Nós, pais, para quem é pai, temos que ensinar os nossos filhos a palavra de Deus genuína, sem contaminação, para que ele possa ter a mente renovada e possa estar blindados contra os sofismas de Satanás. Nada dessas estratégias vão, de fato, fazer com que nossos adolescentes e jovens sejam firmes na palavra, meus irmãos. Nada disso. Palavra de Deus. É isso que vai fazer com que os nossos jovens estejam com as suas mentalidades blindadas contra os sofismas esquerdistas que estão cada vez maiores nas escolas. E que atraem, muitos jovens estão se desviando da palavra porque estão sendo conformados, amoldados, tomando a forma desse sistema maligno de pensar contrário à palavra, vindo da esquerda. Amém? Então, verso 34. Farei cessar nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém a voz de folguedo de alegria, a voz do noivo e da noiva, porque a terra se tornará em desolação. Isso nos lembra os selos, as trombetas, as taças. E esse juízo vai começar pela casa de Deus. Jeremias capítulo 8, continuando. Naquele tempo, diz o Senhor, lançarão para fora das suas sepulturas os ossos dos reis e dos príncipes de Judá,
Os ossos dos sacerdotes e dos profetas, dos que estavam na linha de frente ensinando de forma deturpada, serão julgados. E os ossos dos habitantes de Jerusalém, meus irmãos, está falando aqui da igreja. O juízo começa na igreja. Aconteceu com aquela desgraça lá em Jerusalém, que foi levado cativo pela Babilônia. Aconteceu um juízo também na época de Jesus e vai acontecer no tempo do fim. Verso 2. Eles serão espalhados ao sol e à lua e a todo o exército do céu, a quem tinham amado e a quem serviram. Olha aí, servia a outro Senhor, sem ser Jesus. E após quem tinham ido e a quem procuraram e diante de quem se tinham prostrado. Não serão recolhidos nem sepultados, serão como lixo, como esterco sobre a terra. Verso 3, olha o detalhe. Escolherão antes a morte. Então quem escolhe somos nós. É o ser humano quem escolhe, meus irmãos. O nosso objetivo é pregar a palavra como é. O Espírito vai convencendo e eles vão escolher. Então, mas eles vão escolher a morte. A igreja, aqui está falando primeiramente no contexto, no juízo, na casa de Deus. Vão escolher antes a morte. Olha só que interessante, né? Eles procurarão a morte e não recolherão, e não acharão, né? Que nós lemos aqui, ó. Não serão recolhidos nem sepultados. Serão como esterco sobre a terra. Olha só como está escrito em Apocalipse 9, verso 6, no contexto de juízo na última semana de Daniel. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Haverá um momento desse juízo em que eles vão querer morrer e não vão conseguir. Tamanha é o juízo que vai acontecer. Totalmente conectado, né, com o texto que estamos lendo, de Jeremias 8. Aí ele continua. Escolherão antes a morte do que a vida, todos os que restaram desta raça malvada que ficar nos lugares para onde os dispersei, diz o Senhor dos Exércitos. Então escolherão antes a morte do que a vida. Então, naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Apocalipse 9, 6. Totalmente conectado, né, meus irmãos? Diz-lhes mais: assim diz o Senhor, quando caem os homens, não se tornam a levantar? Quando alguém se desvia do caminho, não torna a voltar? Por que, pois, este povo de Jerusalém se desvia, apostatando continuamente? Olha aí o período da apostasia que vai anteceder a volta de Jesus. Olha só, meus irmãos, as conexões da palavra. Olha só como está escrito em Jeremias 8, verso 4, verso 5 agora. Persiste no engano e não quer voltar, não quer se arrepender. Eu escutei e ouvi, eles não falam o que é reto, não é isso que o apóstolo Paulo fala em Efésios 4 e 29, que nenhuma palavra torpe sai da nossa boca, e eles não conseguem falar o que é reto. Ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo, o que fiz eu? Tem um texto lá em Apocalipse 9, eu acho que é 9, que Deus vai enviar um juízo tão terrível nesse período da última semana, que, se não me engano, 200 milhões, ou 2 milhões, 200 milhões, né, de cavalos e cavaleiros, né, espiritualmente falando, vão matar, vai extirpar um terço, se não me engano, da terra naquele momento. E os 2/3 restantes vão ver tudo aquilo e mesmo assim, diante de tamanho juízo, eles não se arrependerão dos seus pecados, tamanha dureza do coração. E exatamente o que está aqui, meus irmãos. Ninguém há que se arrependa de sua maldade, dizendo, que fiz eu? Cada um corre a sua carreira como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Até a cegonha do céu conhece as suas estações. A rola, a andorinha e o grou observam o tempo da sua arribação. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Impressionante, né? E hoje em dia, é o que mais tem aí. É pregador da graça que não fala do juízo de Deus. Que ele não julga, que ele não castiga. Ele só é amor. Só consideram a bondade do Senhor, mas não consideram a severidade. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Como, pois, dizeis, somos sábios,
e a lei do Senhor está conosco? Como vocês dizem que são sábios e que a lei está com vocês? Pois com efeito, a falsa pena dos escribas a converteu em mentira. Jesus falou isso tanto em Deuteronômio quanto em Apocalipse. Ai daquele que acrescentar ou tirar uma palavra um sentido dessa palavra. E a falsa pena dos escribas a converteu em mentira. Os sábios serão envergonhados, aterrorizados e presos. Esses que se dizem sábios, né? Esses mensageiros falsos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria é essa que eles têm? Portanto, darei suas mulheres a outros, e os seus campos a novos possuidores, porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a ganância. Olha aí. Cambista na porta do templo, fazendo da casa de meu pai comércio. Não podeis servir a dois senhores. Olha aí, a Deus ou ao dinheiro, né? Exatamente o que está acontecendo nos dias de hoje, só vai piorando. Ele continua, e tanto o profeta como o sacerdote, olha, a liderança, meus irmãos, os que ensinam a palavra, os que acham que têm um entendimento da verdade, eles usam de falsidade. Por isso que eles arrebatam multidões, porque a multidão não quer dar ouvidos à verdade. Estão amontoando mestres para satisfazerem seus próprios desejos carnais. Meus irmãos, tudo dentro do contexto em que Jesus falou que eles fizeram um covil de salteadores da casa de meu pai. Nessa porção de João 2, capítulo 13, verso 22, há outro ângulo de revelação que o Senhor me deu. Continuando, olha só, verso 11 de Jeremias 8. Eles curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Não é assim que acontece com os que pregam a teologia da prosperidade, agora recentemente a teologia do coach, né? Só mensagem boa, agradável, maravilhosa, que nos faz chorar, uma musiquinha de fundo, né? Pessoa bonita, carismática. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Meus irmãos, não tem paz. Não tem que pregar mamão com açúcar, tem que pregar arrependimento, que é o que está acontecendo, meus irmãos. Eles serão envergonhados. O dia deles vai chegar. Eles têm sucesso hoje, mas o dia deles vai chegar. Serão envergonhados, porque cometem a abominação, sem sentir por isso vergonha. Pecam e não sentem a culpa do pecado, acreditando numa graça e no amor de Deus, independente das suas obras. Nem sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão com os que caem, quando é Deus que está falando, eu os castigar. Eles tropeçarão, diz o Eterno. Eu os consumirei. Lembra que nós meditamos que nosso Deus é um fogo consumidor? Eu os consumirei. Esse fogo consumidor é uma conotação negativa. E esses mesmos mensageiros pregam como se fosse algo positivo. Mas o contexto é, o Senhor é fogo consumidor porque Ele vai consumir, meus irmãos, esses pecadores que não querem se arrepender. Lembra que em Jeremias 5,14, fogo sairá da sua boca e consumirá seus adversários como lenha? O que vai acontecer em Apocalipse 11, com a igreja avivada, fogo vai sair da sua boca e vai consumir os adversários como lenha, porque nós diremos ao monte, erga-te daqui e lança-te do mar, e vai acontecer. Tudo que dissermos será feito, porque estaremos cheios do Espírito Santo. Aleluia! Do Pai e do Filho, né, meus irmãos? Pelo amor de Deus. Nós já aprendemos que o Espírito Santo, como terceira pessoa, não existe. É a manifestação, é a unidade do Pai e do Filho. Essa é a comunhão. A nossa comunhão, 1 João, capítulo 1, verso 3, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus. Essa é a comunhão do Espírito. Eu os consumirei de todo, diz o Senhor. Não haverá uvas na vide, nem figos na figueira, e a folha já está murcha. Olha só, meus irmãos, que nós conectamos agora com Marcos 11, 23. Jesus amaldiçoou a figueira até a raiz. E Jesus falou, vocês também farão isso, tudo que disseres a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar do seu coração. Vai haver, meus irmãos,
esse poder nos nossos lábios. E não haverá figos na figueira. Amém? A figueira será amaldiçoada. Opa, estou aqui, ó. Deixa eu ver se está dando frutos. Não está dando. Não se arrependeu. Juízo. E já lhes designei os que passarão sobre eles. Verso 14. Porque estamos ainda sentados aqui? Reuni-vos e entremos nas cidades fortificadas, e ali pereçamos, pois o Senhor já nos decretou o perecimento e nos deu a beber água venenosa. Também nesse contexto aí que vai acontecer na última semana, Apocalipse 8, 10 e 11. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta. Esses anjos somos nós, é a igreja que toca trombetas. E caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Olha aí a conexão nesse juízo. Porque estamos ainda sentados aqui, reuni-vos e entremos nas cidades fortificadas, e ali pereçamos, pois o Senhor já nos decretou o perecimento e nos deu a beber água venenosa, água amarga, meus irmãos. Amém? Não vai ter mais aquela árvore que vai cair na água e vai torná-la água doce. Não vai ter mais. É tempo de juízo. Eles vão beber água venenosa, amarga. E eles falam aqui o motivo. Por que pecamos contra o Senhor? Verso 15, Jeremias 8. Espera-se a paz, e nada há de bom. O tempo da cura, oba, não, é tempo de terror. Desde Dan se ouve o resfolegar dos seus cavalos. Toda a terra treme à voz dos rinchos dos seus garaões. Os 4 cavalos, os 4 primeiros selos de Apocalipse 6, meus irmãos. É a igreja tocando trombetas também, porque eles estão conectados. Os selos, as trombetas e as taças. São todos eles falando acerca do que vai acontecer na última semana de Daniel, em que nós estaremos tocando trombetas. E vêm e devoram a terra e a sua abundância, a cidade e os que habitam nela. Porque eis que envio para entre vós serpentes áspides contra as quais não há encantamento, e vos morderão, diz o Senhor. É o que Deus fez com o povo que estava no deserto, que murmurou, e Deus enviou serpentes abrasadoras, e mordeu e matou a muitos. Mas Jesus Cristo, figura de uma serpente que foi levantada no deserto, ele foi levantado para que todo aquele que nele crê olhe para a cruz, seja curado. E no contexto de Números 21, houve um arrependimento da parte do povo. Por isso, por causa daquele arrependimento, Moisés suplicou a Deus e Deus enviou uma serpente, fez com que Moisés fizesse uma serpente de metal numa estaca, e todos que mirassem nela eram curados das picadas, porque houve arrependimento. No contexto em que Jesus falou em João capítulo 3, cenas dos próximos capítulos. Na verdade, do próximo capítulo, quando meditarmos no capítulo 3 de João. Então, para finalizar, só que aqui não haverá mais arrependimento. Acabou. Não se arrependeu? Acabou. Lembra que nós meditamos no vídeo anterior que Deus falou para Jeremias não interceder mais pelo povo? Acabou. Não houve arrependimento. Chegou o dia do juízo. E eles serão mordidos, picados pelas serpentes e serão mortos. Verso 18. Ó, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece dentro de mim. Eis a voz do clamor da filha do meu povo de terra muito remota. Não está o Senhor em Sião? Não está nela o seu rei? Não está mais. Para essas pessoas, não. Por quê? Porque me provocaram a ira com as suas imagens de escultura, com os ídolos dos estrangeiros. Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. João Batista falou, eis que o machado está posto à raiz. E aí toda árvore que não dá fruta, ele será cortado. Conectando com Apocalipse 14, Jesus voltará, vai colher o trigo no seu celeiro, e o joio vai fazer com que queimem numa palha, no fogo eterno, meus irmãos. Então, findou o verão, e nós não estamos salvos. Ou seja,
Jesus voltou e nós não fomos colhidos, fomos lançados no lago de fogo como a palha que o vento leva. Esses não permanecerão na congregação dos justos, mas serão eliminados. Que nós tenhamos temor, meus irmãos, que não aconteça conosco isso. E verso 21, estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo, estou de luto, o espanto se apoderou de mim. Acaso não há bálsamo em Gileade? Não há lá médico? Por que, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? Porque não houve arrependimento. Amém, queridos? Finalizamos aqui, então, essa porção de João capítulo 2, versos 13 a 22. Que isso possa gerar temor ao nosso coração e possamos andar em santidade. Porque com Deus não se pode brincar, meus irmãos. A responsabilidade está só aumentando, porque nós estamos cada vez mais aprendendo da verdade e Deus vai requerer de nós tudo aquilo que nós estamos aprendendo. O juízo será mais intenso para aqueles que conhecem a verdade. Então, que o temor do Senhor tome conta da nossa vida e nós não possamos fazer parte desse povo que será julgado. De Deus não se zomba. Amém, queridos? Então, até a próxima gravação. Que o Senhor nos abençoe.